E hoje eu vou mostrar o passo a passo completo de como você fazer esse delicioso bolo de aniversário. E para começar, eu vou estar fazendo os recheios desse bolo. Eu vou fazer 2 recheios, vou começar aqui com o recheio de chocolate. Eu adicionei 1 caixa de leite condensado, 1 caixa e meia de creme de leite, 5 colheres de chocolate 50% cacau peneirado. Todos os ingredientes e as medidas que eu estou usando aqui na receita vão estar abaixo na descrição do vídeo. Agora, antes de levar para o fogo, eu vou misturar bem. Por último aqui, eu vou adicionar 1 colher de sopa rasa de manteiga, misturar mais um pouco e então vou ligar o fogo. Pronto, após ligar o fogo, precisa mexer o tempo todo esse recheio. Esse recheio ele vai ferver e vai reduzir um pouco. Aí, aproximadamente uns 15, 20 minutos, ele vai estar pronto. Como tá aqui o ponto que eu tô mostrando pra vocês. Esse é o ponto do meu recheio. Aqui ficou aproximadamente uns 20 minutos no fogo. E a gente passa a colher, ele demora um pouco mais pra juntar. Agora, eu vou estar colocando esse recheio nessa tigela pra deixar ele esfriar. E depois vou estar levando pra geladeira. Agora, vamos para o segundo recheio. A base é a mesma do de chocolate. 1 lata de leite condensado e 1 caixa e meia de creme de leite. 2 colheres de sopa de leite em pó. Esse segundo recheio que eu tô fazendo aqui pro bolo é de beijinho. Então, eu vou estar adicionando 250 gramas de coco fresco ralado. Se você puder usar o coco fresco, eu acho melhor, como eu tô usando aqui na receita. Vou misturar bem antes de levar para o fogo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido para se inscrever agora mesmo, pois toda semana tem receita nova por aqui. 1 colher de sopa rasa de manteiga e agora vou ligar o fogo e ir mexendo sem parar. E após uns 15 minutos em fogo médio, o recheio tá pronto. Esse recheio de beijinho, ele dá o ponto um pouco mais rápido do que o de chocolate. E esse é o ponto do recheio. A gente passa a colher e ele demora um pouco mais para juntar, como tá aqui mostrando para vocês. Aqui eu já coloquei uma tigela, vou esperar esfriar. Com os recheios já frios, agora eu coloquei papel filme aqui por cima e vou estar levando para a geladeira. E agora vamos para a massa do bolo. Aqui na batedeira eu vou adicionar 4 ovos. Gente, e uma dica, todos os ingredientes que a gente vai usar precisa estar em temperatura ambiente. 1 xícara de açúcar, a minha xícara é de 240 gramas. Agora, bater por 8 minutos. E após bater por 8 minutos, vai ficar essa espuma branca e leve. Então, eu vou estar adicionando agora o óleo, 60 ml de óleo, 1 pitada de sal, um pouco de essência de baunilha. Vou misturar mais um pouco. Agora, eu desliguei a batedeira e vou adicionar 180 ml de leite morno, misturar um pouco. Vou adicionar 1 xícara e meia de farinha de trigo, vou peneirando e adicionando aos poucos. E para finalizar a massa, eu vou estar adicionando 1 colher de sopa de fermento, mexer bem levemente. Aqui tá a minha forma, ela mede 12 centímetros por 20. Nas laterais eu untei com manteiga e um pouco de farinha de trigo e forrei o fundo da forma com papel toalha. Pode ser o papel manteiga também. Meu forno tá pré-aquecendo já uns 5 minutos a 180 graus. Agora é só levar a massa para assar. E após 40 minutos, a minha massa ficou pronta. É só vocês fazerem também o teste do palito, como eu tô fazendo aqui. Saindo sequinho, a massa tá pronta. Mais uma dica aqui pra vocês. Quando colocar a massa para assar, não abrir o forno antes de 30 minutos. Após 30 minutos é que você abre para ver se já tá pronto. Porque essa massa fica pronta entre 35 e 45 minutos.
Aqui o bolo já esfriou um pouco, agora eu vou estar tirando o papel toalha, como eu disse pra vocês, que eu forrei o fundo da forma. E se você quer uma massa de bolo deliciosa e super fofinha, façam essa massa, porque ela fica perfeita. Aqui em casa eu sempre faço ela e sempre dá certo. Olha só como ela fica, gente. Aqui eu dividi ela em 3 partes para então fazer a montagem. E agora, vamos para a parte da montagem. Aqui eu forrei a forma, a que eu fiz o bolo, com a sacola plástica. Eu higienizei e coloquei a sacola aqui. Essa calda eu fiz com 1 colher de sopa de leite condensado, 100 ml de água e 1 colher de sopa de chocolate 50%. E agora, para a montagem do bolo, eu vou colocar aqui uma parte da massa, vou molhar essa massa e após isso vou colocar o recheio. Primeiro aqui eu vou estar adicionando o recheio de beijinho. Olha como fica. Fica uma delícia esse recheio. Após colocar o recheio de beijinho, eu vou repetir o mesmo processo. Massa do bolo, molhar a massa e então agora eu vou vir com o recheio de brigadeiro, chocolate. E olha só o brilho desse recheio e como fica cremoso. Esse recheio de brigadeiro fica simplesmente delicioso. E após colocar o recheio de brigadeiro, eu vou estar colocando a última parte do bolo, vou molhar um pouco e vou estar levando esse bolo para a geladeira. Ele vai ficar no mínimo umas 6 horas, é como eu sempre gosto de fazer aqui, porque aí ele fica mais estruturado. Já tirei aqui meu bolo da geladeira, aqui ficou aproximadamente umas 9 horas, ficou de um dia para o outro. E para fazer a decoração desse bolo, eu vou estar usando chantilly, com 2 colheres de sopa de leite em pó e 1 colher de sopa de leite condensado. Vou bater até ficar aquele creme bem consistente, como eu tô mostrando aqui pra vocês. E agora, para finalizar, eu vou estar passando aqui o chantilly com a espátula mesmo, sobre todo o bolo. E fazendo a decoração, vai ser uma decoração simples, mas vai ficar lindo. Já mostro pra vocês como ficou. E esse bolo, gente, fica delicioso. E esse foi o resultado do bolo. Ficou lindo e super delicioso. Como eu falei pra vocês, esse bolo ficou delicioso. Só façam aí na casa de vocês. Olha a fatia dele como ficou. E se você gostou dessa receita de hoje, no meu e-book, que tá abaixo na descrição e no comentário do vídeo, você encontra mais 16 receitas de bolos caseiros para você fazer em casa ou até mesmo vender e ter uma renda extra. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like também e me conta aqui abaixo nos comentários o que você achou desse bolo de aniversário super completo. Te aguardo no próximo vídeo.